Gente, acho que a gente já pode começar, que são 7h32, então a gente vai prorrogar muito. E à medida que as pessoas forem entrando, eu vou adicionando aqui. Bom, gente, primeiro quero dar boa noite a todos. Hoje é a nossa segunda edição aí do evento Perspectivas Contábeis. E eu gostaria de agradecer aí a Samira, né, o Thales e a Marina, que prontamente receberam esse convite, se dispuseram a dedicar um tempo deles a participar desse evento com a gente, né? Eu acho que esse evento é feito para os alunos do curso, e aí vocês, como egressos, podem trazer uma experiência bem bacana para eles. Semana passada foi interessante, a gente teve umas participações bem legais, umas perguntas interessantes, e então eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Eu acho que vai ser instigante para a gente, tem muitas dúvidas, eu mesmo tenho algumas, né? Faz tempo que a gente não se vê, e é importante contar essa experiência para os alunos que vão estar ouvindo aí, vão estar participando, tá? Queria agradecer também ao professor Leroy, né, que está ali com a gente, participando, colaborou pra caramba na construção desse evento, né, inclusive fez o canal, que depois ele vai divulgar, vou até passar a palavra para ele falar mais sobre o canal, como é que está acontecendo. Boa noite a todos, obrigado pela participação, bom rever vocês. Eu vou colocar aqui no chat o link para o canal. A gente fez o canal do curso agora, e nossa ideia é divulgar esses vídeos e divulgar mais alguns vídeos de outros modelos também. O professor Wagner e eu estamos tentando estar inteirado também nas redes sociais, né? Nós vamos fazer live sem sertanejo, mas serão nossas lives da Contábeis. E nossa ideia é a gente ter alguns vídeos legais aí, relacionados, obviamente, ao curso, a ciências contábeis, Rio Paranaíba, enfim, a gente ainda tá moldando isso e nós vamos passar por uma fase de testes. Mas os primeiros foram o vídeo da semana passada e esse vídeo de agora que está gravando vai estar disponibilizado lá também. Eu estou mandando aqui no chat o link. Se puderem se inscrever no canal, a gente começou semana passada, então, assim, a gente vai tentar espalhar isso aí. E eu acho que é um canal interessante de comunicação e a gente tem que estar inteirado que todos estão acompanhando. Enfim, eu não vou atrapalhar hoje muito, não. Obrigado pela participação de todos e eu também estou curioso para ouvir como é que vocês estão. Um abraço. Bom, gente, então eu vou propor a seguinte estrutura para a gente dar encaminhamento para a noite, né? Acho que é interessante primeiro vocês se apresentarem, falar um pouco de vocês, quem vocês são, né? Acho que tem alguns alunos aí que não conhecem vocês, né? Então, vou começar primeiro com as meninas. Eu gostaria primeiro que a Samira falasse um pouco dela, quem é ela, o que ela faz, de onde que ela veio, né? O que ela está fazendo agora, tá? Qual a profissão dela. Então, a gente passa pela Samira, depois a gente passa pela Marina, depois fecha com o Thales, tudo certo? E aí, durante as apresentações, né, assim que forem surgindo dúvidas, eu peço a todo mundo que está ouvindo que coloque as dúvidas no chat. Aí, depois que os três apresentarem, a gente abre para as perguntas, aí as pessoas podem realmente abrir a câmera, falar, perguntar direto para a pessoa, a gente pode abrir esse espaço também, tá? Então, surgindo a dúvida, anota aqui no chat, que depois a gente faz a pergunta se a pessoa não quiser perguntar diretamente para eles, ok? Então, Samira, com você. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Para quem não me conhece, eu me formei em 2016 na UFV, fui aluna tanto do Wagner quanto do Leroy. Trabalhei com o Wagner, né, enquanto ele era coordenador, né? E a gente trabalhou um tempinho juntos. Então, eu sou de Patinga, morei em Rio Paranaíba 4 anos e meio. Só que antes de entrar na faculdade, quando eu estava no 3º ano, eu fiz o curso técnico de contabilidade através de um programa que chamava PEP, que era Programa Educacional Profissionalizante. Não sei, acho que nem existe mais, ou se existe com outros nomes, mas eu comecei a ter esse primeiro contato com a contabilidade, foi nesse curso, através de um primo que fazia ciências contábeis, então eu fui conhecendo a área e me interessei, fiz um técnico, trabalhei, fiz um estágio e trabalhei por um ano num escritório de contabilidade
aqui em Patinga, e fiz o Enem e passei na UFV de Rio Paranaíba. Durante os 4 anos e meio que eu fiquei na UFV, a gente, juntamente com a Bárbara, não sei se vocês conhecem, era Bárbara, Ronan, não me lembro, a gente, uma equipe, né, com o auxílio tanto do Wagner quanto de outros professores, a gente conseguiu fundar a ECAP Júnior. Depois eu até queria saber se ela existe ainda, não sei. E depois que eu me formei, eu voltei para Ipatinga, fiquei um mês aqui procurando processos seletivos, passei em um escritório aqui em contabilidade, assim que eu me formei, mas eu queria mesmo a auditoria. Inclusive, quem não sabe, o Wagner, ele era fã da KPMG, né? Falava muito, e eu comecei a conhecer a auditoria por conta dele. Eu lembro que ele levou acho que era sênior, não me lembro, mas era Deloitte, Wagner? Ou era KPMG? Era KPMG, era a Glaine. Isso, ela fez uma palestra pra gente e eu me apaixonei. Então eu já saí já me formei querendo a auditoria. Mas assim, quando a gente forma, a gente sai querendo o que vier, né? A princípio, assim, porque a gente tem muito medo de formar e não fazer nada ou não conseguir um emprego na nossa área. Mas eu já já saí, na verdade, com o intuito de tentar a auditoria. E aí eu passei na Grant Thornton, que é onde eu fiz o trainee. A Grant Thornton ela é uma empresa de auditoria, mas ela não é uma Big Four. Ela é muito grande também, mas ainda não foi classificada, né, como as 4 maiores empresas de auditoria. Lá eu fui trainee e eu tive a oportunidade de conhecer o Maranhão através da Grant Thornton, Salvador, Brasilândia, não sei se vocês vão conhecer, o Pará. Então, assim, eu fiz alguns clientes grandes lá na Grant Thornton como trainee, fiz hipermercados, um dos maiores hipermercados do Nordeste, fiz uma indústria de bioenergia, não sei se vocês conhecem, e aí eu fui chamada para tentar o processo na UI como assistente 1, porque é um plano de carreiras, né, a auditoria. Então, assim que você faz o trainee, você pode seguir o plano de carreira que a auditoria oferece, e aí o primeiro cargo é o assistente 1. E aí eu entrei na Ernst Young, UI, Auditores Independentes, como auditoria, como assistente 1. E lá eu fui fazendo a minha carreira, aprendi muito com profissionais extremamente competentes, tanto na Grant Thornton quanto na Ernst. E hoje faz mais ou menos 3 anos já que eu estou na Ernst. Hoje eu sou sênior, já fez um ano agora que eu... Na verdade, o nosso ano é um pouco diferente, então não são 12 meses, né? Tem um ano que a gente chama de fiscal. Então já tem um ano fiscal que eu sou sênior. Esse ano é sênior de 2º ano, que é um sênior o mesmo, na verdade, assim, é o mesmo cargo, só que você se torna mais experiente, né? A gente pode até explicar melhor e tal. E basicamente é isso. A princípio, assim, hoje eu estou na Ernst, fazem 3 anos, e eu estou como sênior. Mas a gente pode ir conversando mais quanto à auditoria, as dúvidas ao longo. Vou deixar agora para os outros meninos falarem aí. Obrigado, Samira. Depois eu acho que vai ter algumas perguntinhas para você que semana passada já tiveram. Nós já anteciparam algumas perguntas. Não, tranquilo, pode perguntar. Ok. Marina. Boa noite, pessoal. Prazer em falar com vocês, em matar a saudade. Wagner, faz muito tempo que eu não te vejo, fez muita falta no curso, né, para nós, é uma referência que eu admiro muito. E, bom, eu sou de Bom Despacho, meu nome é Marina Perano, passei 4 anos no Rio Paranaíba, consegui, né, formar um período antecipado, e nesse tempo que eu fiquei no Rio Paranaíba, eu pude ter contato com contabilidade já na prática. Trabalhei 3 anos em um escritório no Rio
E foi, para mim, a minha segunda faculdade, que complementou grandemente essa questão da prática, me auxiliou muito, e ganhei uma família lá, claro, com certeza, as pessoas que estavam ali comigo, e foi, assim, incrível para me conhecer os dois lados. A contabilidade, quando você faz ela, igual para nós ali, fazendo ela só a teoria, e quando você faz a teoria junto com a prática, me deu uma ideia diferente do que eu queria, né? Porque vendo na faculdade e as experiências, eu tinha ideia que realmente eu queria para mim a carreira acadêmica. E tendo contato na prática, eu vi e fui me apaixonando pela parte tributária. Então, nesse período lá, eu tive essa experiência dos 3 anos. Depois, eu me formei em 2018. Voltei para a minha cidade, não estava nos meus planos, eu estava aí trabalhando no Rio Paranaíba numa empresa muito bacana também, que me deu uma oportunidade muito bacana, e eu fraturei o joelho e tive que ir embora. Então, meus planos mudaram radicalmente dentro de um curto prazo. Porque quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu estava com tudo planejado para ter uma vida e com as ideias voltadas para trabalhar com essa região daí, né, que é uma região muito forte na parte de agronomia. E quando eu vim, eu ainda estava machucada, mas eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na minha área também, já no escritório, no modelo digital, não um modelo nesse padrão tradicional, que trabalha com papéis ainda, né? Então, aqui eu tive essa oportunidade, fiquei 1 ano com eles, trabalhando, aprendi bastante também, e hoje eu estou trabalhando para mim. Hoje eu tive essa oportunidade, foi tudo muito incrível, tudo muito rápido, e assim, eu fico observando como Deus tem a forma dele de agir, eu tenho muita fé. Falo, olha, para mim que estava com outros planos, eu lembro quando o Wagner foi embora, né, fazer o doutorado dele, eu conversei com ele, falei, Wagner, agora que eu estou começando a aprender, estava bem no início do curso, sobre a parte acadêmica, achava incrível, via os meninos, às vezes, que não estavam trabalhando, ter essa disponibilidade de escrever artigos, de fazer projeto com os professores, isso me encantava, e eu imaginava, nossa, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer assim, pensava outras coisas quando eu comecei a descobrir. Só que, trabalhando em escritório contábil, eu fui tomando gosto por essa parte tributária, fui tomando gosto pelas micro e pequenas empresas, já é bem diferente da experiência que a Samira teve, que é voltada para as grandes empresas, a auditoria é voltada para uma parte incrível, mas para atender o grande comércio, digamos assim, né? E eu tive prática ainda mais assim, pelos portes da cidade, né? Minha cidade é Bom Despacho, 50 mil habitantes mais ou menos. Rio Paranaíba, 12 mil. Então, você já vê que a estrutura de empresas é diferente. E eu descobri esse gosto pelas micro e pequenas empresas e pela parte tributária. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive para estudar sobre essas empresas, para aprender, para conhecer, para entender melhor o que muitas vezes eu via na faculdade o pessoal falando assim, o Simples Nacional, você às vezes imagina que é bem básico, bem simples mesmo, e você vai descobrir na prática que tem muita coisa por trás. Os SPEDs, que estão, né, cada dia uma novidade, e aí já é voltado para a parte de lucro real, mas tem empresas hoje, né, de pequeno porte, que já, você fazendo um estudo tributário bacana delas, você pode trazer elas para o lucro real e auxiliar esse cliente. Então, eu fui descobrindo esse mundo, esse lado, e percebi que hoje, você ter um escritório de contabilidade, você trabalhar para você, igual é o meu caso, contador não é mais aquela pessoa que gera guia, viu, pessoal que está aí com a gente no grupo, os nossos futuros contadores, ser contador não é mais gerar uma guia de imposto. Ser contador hoje é você cuidar da saúde da empresa. A saúde da empresa vai estar nas suas mãos. Por quê? O seu cliente, muitas vezes você vai lidar com pessoas que compreendem de ganhar dinheiro, sabe, ele lidar e vender o produto dela, mas a parte tributária eles não compreendem e é normal. Então, você vai preparar, você tem que estar preparado para traduzir, digamos assim, para eles tudo desse mundo contábil,
e mais do que traduzir, auxiliar eles sobre aquilo que fica viável para aquele poste de empresa, para aquele ramo de empresa. Não pense vocês que quando vocês tiverem a oportunidade de trabalhar para vocês, eu vou Simples Nacional, eu vou só gerar guia. O Simples deixou de ser simples há muito tempo. Então, hoje você tem que estudar o perfil dessa empresa. Hoje, tendo no escritório, eu percebo que é muito importante você estudar sem cessar. Contabilidade é mais estudar tributos, estudar legislação, estudar, vamos supor, para quem gosta dessa parte de auditoria, né, você especializar em algo e não pensar que vai ser sempre uma rotina igual todo mês. Não. Hoje você tem uma responsabilidade nas mãos que, se você trabalhar, você vai ter ali um cliente que vê em você um parceiro, e não só um contador que gera guia e entrega ele no final do mês. Porque, infelizmente, né, o modelo tradicional de contabilidade, que eu digo modelo tradicional é o seguinte, o modelo que, às vezes, as pessoas comentam, chega, às vezes, alguma pessoa, um amigo, um cliente, um familiar, até antes de eu fazer o meu curso, e falava assim, meu contador é assim, meu contador só me manda guia, eu não sei o que é isso. Não, eu acho que a gente que está formando agora, a gente está formando para fazer a diferença, para ser o novo. E o principal não é você trabalhar nessa era digital e afastar o seu cliente. É você trabalhar nessa era digital e conseguir, mesmo à distância, se aproximar dele e conseguir fazer um diferencial. Porque muitas vezes você participa com um cliente, às vezes você senta para conversar com ele e ele te olha já com certo receio, tipo assim, vem a pessoa às vezes falar comigo e me deixar, não vou entender nada que eles vão falar. Então eu tenho tido essa experiência assim maravilhosa e quero deixar vocês apaixonados com essa ideia de que vocês têm nas mãos a oportunidade de cuidar da saúde dessas empresas, de cuidar do que o seu cliente está te remunerando para aquilo. Não pensa que vai só, a folha de pagamento dele é assim. Não, espera, vamos sentar, isso está fluindo bem? Você trabalhar um pouco de consultoria junto com a contabilidade, auxiliar o seu cliente quanto a um sistema que ele está utilizando. Não é pensar que um cliente simboliza só um honorário frio no final do mês e você simboliza para ele uma guia. Não. Hoje eu vejo assim, a gente, cada dia mais, principalmente com essas normas novas que têm surgido a cada dia, essa questão do Simples Nacional não ser tão simples mais, sai novas legislações, a questão de monofásicos, eu e o Thales estava conversando um dia. Então, quero que vocês saibam isso, que nessa trajetória minha, né, eu me apaixonei principalmente por essa parte das pequenas e médias empresas, por ver essa demanda e essa necessidade que eles têm de uma pessoa para cuidar da saúde da empresa deles, e porque muitas vezes é algo que eles não têm estrutura para fazer sozinho, né, para compreender. Então, assim, eu espero poder contribuir com essa paixão de vocês e por um novo modelo de contabilidade, gente. Esquece papel, esquece só uma guia, esquece tudo isso. Tem um mundo incrível por trás de uma contabilidade diferenciada hoje. Vocês têm assim, nossa, quem me dera eu ter muito tempo para explicar para vocês tanta coisa bacana que tem para gente, mas a gente vai conversar isso ainda, fiquem à vontade, para vocês compreenderem um mundo tão incrível que tem para a gente cuidar dessas empresas com muito carinho, tá bom? Vou deixar o Thales falar agora. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Thales, né? Tenho 23 anos, formei aí na UFV no início de 2019, né, final. Entrei na turma de 2015, tem vários aqui que eu conheço, que estão aqui no chat que eu estou vendo. O Wagner, tive pouco contato com ele, eu acho que, se eu não me engano, foi uma matéria, ele saiu para o doutorado. O Leroy já tive mais contato. Eu vou apresentar um pouco da minha trajetória aí na UFV. Também fiz parte da ECAP, era a minha intenção quando entrei na universidade, né, buscar formas de agregar
a questões extra-classe, né? Então, eu entrei no meu primeiro período, fui trainee, passei de gerente, diretor, vice-presidente, e terminei como 2 meses como presidente da ECAP. Eu queria até vi algumas pessoas aqui que fazem parte da ECAP, parabenizar pelo trabalho que está sendo executado, né? Vi que vocês federaram, é bem bacana o trabalho que vocês estão construindo, e isso aí, bola para frente, que tem muita coisa grande para vir. Também participei da Atlética, comissão de formatura, então sempre busquei essas questões extra classe mesmo. Fiquei cerca de 3 anos e meio no Paranaíba, também como a Marina, eu consegui adiantar o meu curso, então, aí eu saí do meu estágio, né, fiz o estágio na tirolesa, aí de tiros, então solicitaram que eu tivesse a mudança para tiros, então morei lá por cerca de 6 meses. Foi enriquecedor esse estágio meu, então já comecei a ter um contato com uma grande empresa, né, uma companhia, então foi bem bacana esse programa de estágio que eu participei de lá. Após isso, voltei para a universidade com o intuito de me capacitar e morar fora por um tempo do país. Só que aí veio a pandemia e acabou com tudo. Tive que mudar meus planos totalmente, como a Marina também teve que mudar os dela. E é isso que eu queria falar com vocês, sempre se reinventem, não fiquem parados, tipo, não deu certo, vamos bola para outra. E nisso que surgiu. Eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje também, né? Se eu tivesse com outro caminho, talvez eu nem estaria aqui falando com vocês e tal. E com isso, dessa desistência forçada, né, eu resolvi empreender no meio contábil. Não é uma coisa muito comum que a gente vê na contabilidade, o empreendedor, mas uma notícia que eu tinha lido há cerca de 2, 3 anos atrás é sobre franquias contábeis, né? E que eu fiz uma pesquisa com meus colegas de contabilidade e que nunca ninguém tinha ouvido falar. E resolvi pesquisar a fundo e resolvi abrir uma franquia contábil aqui em Café, que é a minha cidade natal. Eu voltei aqui para cá depois da UFV. A franquia contábil consiste eu gostei muito desse modelo de gestão, sabe? Eu meio que me apaixonei por esse modelo de gestão. É bem bacana, como eu que sou recém-formado, porque você não fica responsável pela parte prática da contabilidade. Então, você é mais responsável pelo suporte consultivo na empresa, como a Marina já tinha falado, né, que a contabilidade mudou hoje em dia, que não é simplesmente a emissão de guias e impostos e folha de pagamento. Então, você está ali, lado a lado com o seu cliente. Então, nós contadores somos assim, é a nossa função, de você levar o suporte consultivo para a empresa, levar mais informação, uma informação mais clara, então, a questão de dashboards, que é gráficos e indicadores, então você apresentar isso para o seu cliente. Então, isso que é contabilidade, isso que nós somos formados. E muitas vezes nós estamos pegando uma fama muito ruim, né, de um mal necessário da empresa. Ah, nossa, tenho que ter esse serviço aqui, vou pagar para esse contador para ele fazer só isso. Mas não, nós temos que mudar esse cenário hoje em dia da contabilidade. Então, a minha contabilidade, eu criei com esse propósito, de levar essa contabilidade consultiva para o cenário aqui, que tem uma lacuna gigantesca, que eu posso, acho, falar com toda certeza que nenhuma aqui faz um serviço consultivo de apresentação. Então, todos os clientes da AVES, que é a minha contabilidade, que eu franqueei, tem um suporte consultivo, tem um detalhamento de indicadores, de gráficos, de tudo que eles precisam. E também uma outra ressalva que eu deixo, que a contabilidade mudou muito. Esses pequenos escritórios aí, que estão confortáveis, né, com os honorários contábeis, acham que vão ficar consolidados no mercado, mas hoje em dia, por enquanto, estão tranquilos. Mas, à medida que vai crescendo, a tendência é só se extinguir.
como aconteceu com redes de supermercado, de postos de gasolina, farmácias, vieram grandes redes e simplesmente engoliram o mercadinho que tinha ali na esquina. Então, se eles não se renovarem, vão chegar gente para renovar o mercado. E na contabilidade está acontecendo isso. Demorou um pouco, mas vai acontecer. E hoje nós somos mais de 100 franqueados, né? Mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil, em busca de crescimento e de levar. Porque é muito ruim quando a gente vê um dado, né, das empresas que, tipo, no Brasil não sobrevive por 2 anos. E a nossa profissão é cuidar das empresas. Se elas estão extinguindo, o que nós vamos fazer? Então, o nosso objetivo é manter esse empresário em dia, esse empresário legal com as contas dele. Então, a contabilidade é para isso, sabe? A gente tem que mudar esse cenário. Eu também eu estava conversando com a Marina, né, que a gente está conversando muito esses dias sobre essas questões, e a gente, tipo, levando uma questão, vamos supor, uma propaganda da contabilidade, nós estamos levando a contabilidade pela internet, oferecendo serviço contábil. Hoje em dia também a contabilidade se vende. Não vai ficar esperando o empresário vir atrás de você. Mas não, você já for direto no empresário. Ah, tal farmácia tem uma isenção de imposto. Então você já ativa uma questão no empresário que ele vai correr atrás de você. Então, uma coisa também que eu falo para o Wagner, para o Leroy que está aí, não sei a questão de grades curriculares e tal, mas hoje em dia eu estou aprendendo muito mais sobre marketing, sobre venda contábil, mas na faculdade eu não tinha essa ideia. Mas eu acho bem bacana de se ter essa questão já na faculdade, sabe? Um marketing contábil. Hoje em dia os contadores são vendedores também. E vocês na internet e vendendo serviço contábil é muito bacana. Igual eu vim para minha cidade, tipo assim, eu não quero roubar cliente de nenhum escritório, mas eu vou para oferecer, vou fazer uma visita no empresário e ofereço, e mostro o que a contabilidade consultiva é. Quando ele vai e está no escritório dele, vai precisar de tal informação e o escritório dele não faz, a tendência dele já é procurar o contador que já faz. Então, a gente tem a responsabilidade de apresentar uma contabilidade mais consultiva. Então, eu acho bacana isso. Hoje em dia, a contabilidade está mudando muito. Quando eu nunca tinha ouvido falar também sobre franquia contábil, vocês já estão tendo a oportunidade de ver um meio, uma nova vertente também de contabilidade, né? Que a contabilidade é muito boa porque um pode ter um escritório, outro pode ser franquia, igual a Samira, a auditora, então, concursos, então a contabilidade é bem bacana por conta disso. São diversas áreas e tem muito trabalho ainda para a gente, beleza? Bom, gente, obrigado, né? Obrigado aos três por contar um pouquinho da história de cada um deles. Eu queria até chamar aqui para conversa também a professora Maria Auxiliadora. Eu acabei não vendo ela entrar, se ela tiver aí, é dura. Que é a professora Maria Auxiliadora, ela é a atual coordenadora do curso. E Dora. Dora. Oi, tô aqui assistindo essa coisa boa aí, gente. Thales, que surpresa boa! E aí, Dora? Nossa, deixou de ser meu menino, né? Agora é um profissional. Estamos tentando, né? Isso. Parabéns, Samira, né? A Samira já veio falar um pouco pra gente no EGEAP, né, Samira? Sim, já. Obrigada, Marina, Dora. coisa boa, né? Marina fez um trabalho comigo, um projeto, né, de ensino, que coisa boa. Professor Wagner, nossa, brilhante a ideia, parabéns, professor Wagner, professor Leroy, e todos que estão aí participando, né, da live, muito bom. Bom ouvir vocês, né, e ver que realmente o nosso mercado é bom,
Quando a gente fala em sala de aula, parece tão distante, tão difícil, né? Aí, ouvindo vocês falando aí, que coisa boa, cada um na sua área, cada um fazendo o seu trabalho. Parabéns para vocês. Parabéns para aqueles que estão assistindo e vendo aí como que é legal a nossa área, a área da contabilidade. Gostaria que tivesse mais pessoas aqui, mas é uma iniciativa, né? Estamos começando agora. Como o professor Leroy já disse também, né? Nós vamos expandir, né, professor Wagner? E fazer com que isso torne uma realidade nossa, do nosso dia a dia mesmo, de estar partilhando aí com os alunos, nós professores, os entrantes, né? E bola para frente, né, gente? Estou muito feliz. Obrigada por estar com vocês. Obrigado, professora Dora. Eu acabei esquecendo de chamá-la, ela é a atual coordenadora do curso. E, bom, gente, então temos perguntinhas aqui. Acho que até a Samira falou no início ali, ela falou da empresa Júnior. A empresa Júnior está ativa, até o Marcos Secolo escreveu aqui, ela está em uma ótima gestão. Nós já somos 3 anos Eu vi aqui. de alto crescimento. Que bom, fico feliz. Eu também fiquei feliz quando eu voltei. A gente fica longe, perde o contato, e quando eu voltei, eu vi o Instagram, vi as redes sociais, achei bacana essa longevidade. O Marcos também, ele faz a seguinte pergunta para a Samira, né? Ele queria entender melhor como que é a rotina do auditor, as viagens, desafios, dificuldades. Então, Marcos, na verdade, na auditoria, a gente fala que existem 2 tipos de auditor, né? Que tem aqueles auditores que têm os clientes que são full-time, que são que hoje em dia é o meu caso, que eu só fico em um cliente específico. Acho que são 2 anos que eu já estou nesse cliente. No meu primeiro ano da Ernest também era um cliente full-time, então era uma rotina totalmente diferente de quando eu fui trainee. Que aí eu não tinha rotina, eu viajava muito, a gente geralmente ficava 2, 3 semanas em cliente, depende do cliente, né? Eu já fiquei no Maranhão 3 semanas direto, então era muito desafiador, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, de me formado, eu cheguei em BH, não conhecia ninguém, conhecia poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, e na Grant Thornton não tinha muita gente nova, né? Eram pessoas mais velhas, pessoas casadas, e aí para mim foi muito difícil no início por conta disso, porque eu viajava muito, eu não ficava 2 semanas em BH, então assim, eu não via meus pais, como eu mudei para BH, não tinha muito contato com as meninas que moravam comigo no apartamento, então foi muito difícil, mas como eu já tinha experiência de morar fora, né, de morar em república, ficar um tempo sem ver os meus pais, porque o Rio Paranaíba é muito longe de Ipatinga, então eu quase não ia. Só que no Rio Paranaíba eu conhecia muita gente, eu tinha amigos lá, então eu me sentia mais acolhida. Então, quando eu entrei na Grant Thornton, o meu maior desafio foi esse, foi me adaptar com a mudança de vida. Tinha muitos amigos meus que ainda estavam na faculdade, então assim, eu via todos eles juntos, e eu trabalhando 2, 3 semanas, e a gente faz muita hora extra também, então até 10 horas da noite eu trabalhando. Então, assim, para uma pessoa, na verdade eu era uma menina ainda quando eu entrei, né? A gente vai amadurecendo, eu já vinha amadurecendo na faculdade, mas ainda assim eu era uma menina, então foi muito difícil, mas não me arrependo hora nenhuma, pelo contrário, o que eu sou hoje foi graças principalmente ao meu ano de trainee, que a gente brinca que só piora, na verdade, né? Todo ano aumenta as responsabilidades, as pessoas ficam mais exigentes com você, mas o trainee é quando você entra assim, quando você é o bicho na faculdade, porque você não conhece ninguém, aquele tanto de gente, aquele tanto, no meu caso, era tanto de número, né, das empresas, e você tá no Maranhão, no Pará, no Salvador, longe de todo mundo. As únicas pessoas que você conhece é a sua equipe que está com você, nem sempre são... na verdade, as equipes eram, no máximo, 4 pessoas. Então, assim, foi desafiador.
E é isso, existem esses dois casos, né, da rotina daquele auditor, que é o full-time, que fica naquele mesmo cliente sempre. Então, a única... o certo é, nenhum dos dois tem rotina. Porque no meu caso, eu sou do mesmo cliente. Ok, mas eu não tenho hora para sair. Raras vezes eu saio, eu chego às 9 e saio às 18. Raras vezes. Então, assim, não tem rotina. E tem o auditor que viaja muito, que também não tem rotina. Além de fazer as horas extras, ainda está fora de casa, né? Longe dos amigos, do namorado, que seja. Então, assim, é difícil, mas você aprende muito. Então, no final, você vê que vale a pena. Acho que respondi, né? Se tiver Acho que mais sim. dúvida. Samir, Amanda Botella, ela pergunta também como foi o processo seletivo, tanto para o trainee quanto para a Ernest Young. Na verdade, o trainee, ele foi na Grant Thornton. Então, assim, não muda muito, tá, Amanda? Basicamente, você vai fazer, primeiro você envia, né, vou falar da Ernest, porque da Grant Thornton não tem muito tempo, eu não sei se ainda tá assim, tá? Mas você vai no vagas.com ou no site da Ernest mesmo, cadastra seu currículo, e a primeira parte eles fazem, né, uma avaliação curricular, aí se você passar, você faz um teste online, tem a dinâmica do grupo, depois entrevistas com o gerente e sócio. Então, eu queria, Wagner, se você até me autorizar, para responder melhor essa pergunta, porque na Ernest eu não fiz um processo seletivo, né? Como eu disse, eu fui convidada para fazer, para fazer uma entrevista, então eu já fiz entrevista direto com a diretora e o sócio. A Bianca, não sei se ela está me escutando, ela fez o processo agora. Acho que ela pode explicar melhor para você, porque imagino que a sua dúvida não seja básico, né? Que é o que eu acho que acontece em todas as empresas. A Bianca, se ela puder nos ajudar aí. Com certeza, Bianca. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu queria até abrir para o pessoal fazer as perguntas. Quais que são as dúvidas? Porque o básico mesmo a Samira já explicou, né? Que é primeiro a questão das provas online, depois tem uma dinâmica em grupo, tem uma parte também de redação, que às vezes o pessoal não tem conhecimento, mas também cobra. E depois é a parte de entrevista. Primeiro tem uma entrevista com o gerente, e depois, se passar na entrevista com o gerente, passa para a entrevista com os sócios. Então, é basicamente isso, o processo seletivo, mas, assim, eu queria saber de vocês quais são as dúvidas dentro dessas etapas. Bom, quem estava com essas dúvidas? Eu acho que enquanto as pessoas vão pensando, aqui, o Rui Thales perguntou dinâmica de grupo. O que é isso? Como é que funciona uma dinâmica de grupo? Então, eles juntam dividem os candidatos, né, em etapas, e aí nessas dinâmicas você vai falar mais sobre você, quais que são seus objetivos, o que você pensa sobre a auditoria, e onde que você quer chegar. E aí, a partir desse momento, eles vão te avaliando, né? Então, não é uma dinâmica, não tem nada assim específico, a maioria das dinâmicas eles dão um case, né? Você pega um problema e vai ver, tanto como você lida com a situação no dia a dia, porque a Samira pode até confirmar, no dia a dia é uma questão de... Eu não pensava que seria assim a questão de lidar com o cliente, eu tinha uma visão diferente da auditoria antes de entrar. Eu achava que era a gente no escritório e eles tinham um distanciamento, só que ao contrário, a gente fica muito ligado ao cliente. A Samira fica num cliente específico todo ano, mas eu circulo muito sobre os clientes. Então, cada período das emissões das DFs, eu estou num cliente. Então, a gente vai tendo muito contato, tanto com o cliente, das necessidades dele, quanto com o time, né? Então, a gente muda também muito o time. A Samira tem uma equipe específica, a minha não. De 15 em 15 dias eu dou com um time diferente. Então, tem essa diferença ao longo dos processos. E só aproveitando o gancho, e a entrevista com o sócio e com o gerente? O que eles
perguntam? O que eles querem saber de você, né? O candidato a trainee. O que ele quer descobrir nessa entrevista? Eu acho que ele quer procurar muito mais além, tipo assim, além do que você, do seu currículo, o que você tem a mais para oferecer? Porque a parte de currículo ele já viu, entendeu? Então, eu acho que é muito mais te conhecer, saber como você lida com as situações. Eu acho que é mais por esse lado. Eu acho que a parte curricular mesmo, ele já tem conhecimento. Ele já vai conhecendo sobre essa parte. Ô, Wagner, na verdade, só complementando o que a Bianca falou, como a auditoria ela exige muito do profissional, né? Eu falo tanto psicologicamente, fisicamente. Então, assim, os sócios e gerentes, eles já vão procurando aquela pessoa, além de proatividade, que é o que eu sempre cobro, né, da minha equipe. A Bianca também trabalhou um pouco indiretamente comigo, ela sabe. Por que a proatividade? Porque lá, gente, é muito rápido. Tudo é muito rápido, a gente tem que aprender a pensar. Então, os gerentes e sócios, ele quer aquela pessoa que age no mesmo velocidade que pensa. Então, e também que esteja disposta, né? Então, todas as entrevistas que vocês forem fazer com sócios e gerentes de auditoria, eles vão te falar, você está disposto a fazer hora extra? Você está disposto a se dedicar ao trabalho? Porque, felizmente ou infelizmente, a gente, muitas vezes, a gente passa meses para o trabalho, vivendo para o trabalho. Isso, assim, não é uma coisa saudável a longo prazo, mas no início, para vocês aprenderem, né, para vocês entenderem o que é o trabalho da auditoria em si, eles cobram muito isso, que você tenha ciência do que realmente é o trabalho de auditoria, que você esteja disposto a não esperar as coisas na mão, é aprender mesmo, é errar, é procurar fazer, é procurar o seu superior já com ou a solução ou com o problema específico. Então, assim, eles cobram muito isso, muito o desempenho e o próprio empenho mesmo do profissional que esteja disposto a realmente se dedicar e abdicar muito para que no longo prazo, né, você possa usufruir dos seus aprendizados, seja na auditoria ou depois em outra empresa. Mas basicamente é isso. Eu também acho uma coisa muito importante é a questão de, porque eu acho que no dia a dia, quando a gente está dentro da faculdade, a gente não tem muito essa visão. Mas por exemplo, ter o conhecimento de CPC, essas coisas, porque no dia a dia não dá tempo de você pensar se aplica ou não, entendeu? Como na auditoria é um jogo muito rápido, então chega um momento que você está fazendo um teste, aí você vê alguma coisa lá que você fica com dúvida se pode ou não entrar naquela conta, não tem tempo de ficar pesquisando, pegar um livro, acaba que você tem que entender um pouco das normas também, tanto nacionais quanto internacionais. Então, acho que isso é um diferencial para, às vezes, não no processo seletivo, mas na desenvoltura de um trabalho, entendeu? Então, acho que ter um raciocínio mais ligado das contas, são coisas bobas, às vezes débito e crédito, o que aplica, o que não aplica dentro do CPC, então eu acho que isso é um diferencial para quem está lá dentro. Então, é uma dica para ir se preparando. E só uma perguntinha para vocês duas aí que estão na auditoria, já que vocês mudaram de fase, né, vocês não estão mais aqui fora, né, o que a auditoria espera de um recém-formado? Né? O que ela espera de uma pessoa que vai entrar como trainee? Então, é basicamente o que eu falei, né? A gente espera que a pessoa que esteja entrando, ela saiba onde ela está entrando. Porque muita gente quer fazer auditoria pela fama, ou é Big Four, mas não sabe o que ela vai ter que abdicar. Tanto que os trainees, geralmente, na verdade, é como se fosse uma pirâmide, né? Entram sempre, sei lá, 30 trainees, mas chegam a sênior dos 30, 15. E não é brincadeira, gente, sai muita gente. Mas é por isso, porque acham que estão preparados, mas quando chega lá, quando realmente tem que ficar 3 semanas fora, sem ver os pais, abdicar de festa, de amigos, trabalhar até 11 horas, meia-noite. Já trabalhei, saí do escritório 5 horas da manhã.
Então, assim, realmente é muito trabalhoso. Então, eu acho que o que a empresa espera não é que vocês queiram trabalhar até 5 horas da manhã, mas que vocês entendam o período da auditoria na qual é pesado e que vocês aguentem o tranco, digamos assim. Porque não adianta também entrar por entrar. É muito trabalhoso. E na verdade, assim, os meus, eu posso falar por mim, né? Os meus trainees, quando entram, eu espero que eles sejam abertos a aprender, né? Não a esperar na mão. Então, a gente olha muito isso. É aquela pessoa que não espera as coisas acontecerem, que elas agem, olha, eu não entendi isso, 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 pensei em resolver assim. Proatividade, basicamente. Proatividade, estar disposto a abdicar das coisas, porque a vida universitária e a vida no mercado é muito diferente. Então, o que geralmente frustra, né, os trainees é isso, porque quando chega lá, acha que é uma coisa e realmente não está preparado. E assim, e é tudo bem, nem todo mundo quer trabalhar até 4 horas da manhã, e é ok. Isso aí, mas é por isso que você tem que saber realmente como que funciona, para depois você falar, realmente eu quero auditoria, realmente eu preciso disso para aprender, você tem um curto prazo ou longo prazo na auditoria, e tá tudo bem, né, você não conseguir. Mas o que a gente espera é isso, é que o trainee entre sabendo do que ele vai passar. Mais uma pergunta aqui que alguém fez para vocês, é perguntando qual seria o salário médio aí de um trainee. Bianca, eu não sei. Se é que vocês podem falar esse tipo de coisa. A gente pode falar uma média, né, Bianca? Mas eu realmente não sei como Média, que isso. tá, assim. Porque tem o salário padrão, né, que não tem problema falar. Então, o que acontece? O salário, ele começa na faixa de 2 mais benefícios, então a gente tem a parte de vale alimentação, que é tranquilo, que é na faixa de uns 800, 900 reais, mais os outros benefícios. E eu acho que o que mais pesa no salário, eu acho que depois são as horas extras, porque no final das contas faz muita hora extra, então no final do ano, coisa assim, o salário duplica, entendeu? Então, tem essas. Não dá para tomar uma base do salário pelo mensal, entendeu? Então, a Samira dá para confirmar isso, a questão. Porque, igual, esses tempos atrás, na época do pique, antes de entrar o corona, a gente estava trabalhando todos os dias até 10, 11 horas da noite. Quando estava trabalhando, e era todos os dias. Então, começar sábados e alguns domingos. Então, isso impacta muito. Então, não dá para ter uma base, tipo, dá para ter uma base do salário mensal, né? Mas não, você pegar assim, a anual, não depende de quantas horas vezes você faz. O trainee também tem muito inventário. Por exemplo, ano passado eu fiquei 4 finais de semana seguidos fazendo inventário. Então, eu começava inventário, tipo, teve um inventário que eu comecei 5 horas da manhã e fiquei até 7 da noite. Então, tudo isso conta. Perfeito. Meninas, vou passar agora para o Thales e para a Marina. Depois, qualquer coisa, a gente volta com vocês. O Rui Thales está perguntando aqui para um dos dois, né? Para a Marina ou para o Thales Matoso. O ano fiscal depende de cada empresa. É a empresa que determina o ano fiscal? Aí ele coloca como exemplo. A empresa Waipão de Batata tem o ano fiscal de março de 2020 até março de 2021. Tem algum padrão para montar o ano fiscal? Thales ou Marina? Oi, ouvindo? Sim, agora estou. Acho que o microfone da Marina está desligado, ela está falando. Deixa eu ver aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim. É porque eu ampliei minha tela, gente, não estou sabendo sair, agora não estou vendo ninguém. Peraí. Thales, você quer responder enquanto isso? Então, eu tenho pouca experiência nessa questão de departamento fiscal de uma empresa. Voltei.
Você quer falar, Maria? Ui, posso falar sim, também auxiliar vocês. Não? Eu falo um pouquinho, depois qualquer coisa a gente divide aí. Bom, a questão eu não sei, eu acredito que a Samira vai conversar isso com vocês depois, eu não sei se para auditoria muda, mas para a gente chama de exercício, né? O exercício da empresa, ele começa em janeiro e encerra em dezembro normalmente. Agora, quando vocês perguntaram ano fiscal, creio eu que seja aplicado aí talvez na auditoria voltado para a Samira, porque para nós que lidamos com a contabilidade tradicional, você vai lidar com de janeiro a dezembro, encerrou o exercício, você tem um período para entregar suas obrigações acessórias. Pode falar, Thais. Então, eu acho que esse ano fiscal da pergunta aí foi pelo que eu apresentei, né, no início. Na verdade, o ano fiscal não é questão de tributação, tá? Se for a pergunta direcionada à auditoria. É basicamente porque, o que é auditoria, né, em forma geral? Não sei se vocês já chegaram a investir em empresas listadas na Bolsa de Valores, mas elas têm um prazo para apresentar a demonstração financeira para que as pessoas, né, a gente chama de ITR, né, a cada 3 meses as empresas divulgam na CVM aqui no Brasil e a gente audita esses relatórios antes da emissão na CVM. Então, o ano fiscal é basicamente essas auditorias que a gente faz durante o percurso de ITR e o final do ano. Então, por exemplo, o nosso ano fiscal, ele começou agora, janeiro, fevereiro, março, e mais ou menos início de maio, que a gente auditou as empresas do primeiro TRI, e vai até maio do ano que vem, basicamente, porque a gente finaliza... que, na verdade, eu não sei o prazo direito da CVM, porque como a minha empresa, a gente divulga... A minha empresa é ótima, né? A empresa que eu divulgo, que eu audito, é SEC, nos Estados Unidos, então eu sei que é 15 de maio. Então, o meu ano fiscal é basicamente final de maio a final de maio. Então, muda isso, tá? Elas fazem a demonstração financeira de janeiro, fevereiro, março, e assim sucessivamente, e janeiro a dezembro, normal, igual a Marina falou. O ano fiscal é somente o período em que a auditoria entra no cliente para auditar o exercício dela de janeiro, seja de janeiro a março, ou seja de janeiro a dezembro. Tá? Não sei se é isso que vocês perguntaram. Acho que é isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui para o Thales e para a Marina, né? Como que é a experiência de começar um negócio na área de contabilidade do zero? Para mim está sendo bem desafiador, sabe? Como eu falei, como eu tenho uma franquia contábil, então eu venho com um modelo de gestão mais pronto, que é a diferença da Marina, né? Que está começando com o escritório. Então, eu vou em busca da questão de prospecção de clientes, então eu fico mais tranquilo, né? Por conta disso. Então, está sendo bem desafiador, mas bem interessante, sabe? Poder empreender no meio contábil. É uma ideia que eu já tinha há muito tempo e para outras áreas. Mas agora eu tive a oportunidade do empreendedorismo na minha formação mesmo. Então, eu acho bem bacana. Tô gostando bastante. Tô conseguindo fazer minha agenda, meu horário, cumprir direitinho. Então, eu acho que a primeira coisa você tem que ser... você tem que fazer seu horário correto. Você não pode deixar levar por outras coisas que vão ter diversos fatores que vão te chamar para uma coisa melhor, né? Posso falar um pouquinho também? Sim, claro. Deve. Isso. Bom, para mim, como tem sido essa experiência? Foi tudo muito rápido e muito incrível. Porque, igual eu disse para vocês, eu tive contato com 2 modelos diferentes de contabilidade. Então, quando você pega uma contabilidade extremamente tradicional, uma contabilidade extremamente digital, eu no meu caso, tive a oportunidade de conviver com ambientes diferentes e ver o que eu queria trazer para os meus clientes.
trabalhando para outras pessoas, eu tive a oportunidade de ver aquilo que me inspirava e aquilo que eu queria deixar de fora se um dia eu tivesse a oportunidade de trabalhar para mim, mas eu imaginava isso um sonho assim, muito longe. E de repente as oportunidades começam a bater na sua porta e tudo muda, o cenário todo muda, bate aquela ansiedade, gente, vocês não têm ideia. E assim, foi incrível. Eu tenho me dedicado muito, estudado 3 vezes mais, porque quando as pessoas falam com você assim, você é dono do próprio negócio, o bom é que você às vezes não tem um patrão, mas ao mesmo tempo você tem uma é tão sério o que você está fazendo, você tem uma responsabilidade tão grande nas mãos de cuidar da saúde das empresas, e você se dedicar e você saber o que é que o meu cliente precisa, o que saiu de diferente para a legislação desse tipo de comércio, será que esse cliente meu está enquadrado numa tributação adequada para ele, será que tem alguma brecha na legislação que pode auxiliar ele, será que esse funcionário dele está recebendo, né, de acordo com as adequações que ele precisava. Então, assim, é incrível como quando você passa a ter o seu próprio negócio, quando você... E olha, gente, que eu estou nessa fase inicial e percebendo que cada dia mais a gente precisa mudar essa visão que a gente tem da contabilidade. Então, para mim, tem sido isso. Tem sido desafiador demais. Tem sido, assim, uma questão de dedicação de uma forma que eu não imaginava ter tanto gosto de levantar para estudar. Porque quando é seu, quando a responsabilidade é toda sua, isso te dá uma motivação para ir além, te dá, além de motivação, eu não sei, assim, traduzir para vocês a emoção que é. É muito incrível. E é gostoso isso. Aí você não se importa com questão do horário, você quer estudar mais sobre aquilo. Eu digo assim, porque quando você às vezes trabalha para alguém, você pensa, poxa, já está na hora de eu ir embora. E quando é para você está em casa, você vê uma reportagem, você pensa, nossa, vou anotar que eu quero ver isso. Você vê uma pessoa, às vezes você está em outro ambiente, mas você lembra, você quer ler, estudar sobre aquela questão, então você se torna um contador 24 horas. E tem sido assim, com a graça de Deus, tem sido incrível. Beleza, vou chamar até o professor Leroy, que ele fez uma perguntinha para vocês aqui. Eu acho que ele mesmo pode anunciar a pergunta. Não sei se meu vídeo tá ligado. Tá ligado. Pessoal, eu acho que assim, um pouco responderam. É desafiador e para muita gente, mas para vocês agora que estão numa fase inicial de negócio, como empreendedor, aí enfrenta a pandemia, como o Thales falou aí, ele tinha outros planos e acabou acontecendo isso. E a gente está vendo, né, que a contabilidade mais digital agora, e com a pandemia, como vocês falaram, os tradicionais agora estão tentando se virar e muitos não estão conseguindo, muitos não estão sabendo lidar com essa situação, porque é aquele apego a papel, a arquivo, a esse tipo de coisa, quando a contabilidade está online, como o Thales falou. Então, assim, vocês são novos, vocês têm essa vivência com tudo eletrônico e tudo mais, então acaba sendo um pouco mais fácil, mas o pessoal mais velho realmente está sofrendo nesse momento. Mas eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal que está assistindo aí, como está sendo para vocês, numa fase importante dessa, para a vida de vocês, carreira de vocês, e ter que enfrentar um cenário de pandemia, com, obviamente, muita gente quebrando, muita gente está fechando, demissões. Então, assim, os contadores estão tendo muito trabalho nesse tempo de pandemia também, mas com muitas restrições. Então, eu queria que vocês compartilhassem, assim, às vezes até com experiência, uma específica, ou, enfim, uma percepção que vocês estão tendo. Sabe, se eu posso começar, sabe o que eu tenho percebido? Não está faltando material para estudar, né? O Thales deve estar percebendo isso também, porque está
está em constante mudança e, às vezes, eu não tenho algumas coisas que me escapam a compreensão, porque a gente vê falando muito sobre empresa fechando, mas, ao mesmo tempo, eu saio na rua, eu converso com os pequenos e médios empresa, são pessoas que querem, eu queria abrir uma empresa disso, eu queria saber se eu posso isso. Eles querem saber muito em relação ao auxílio, em relação o meu funcionário tem direito a isso. Então, está sendo uma oportunidade de estudar essas novidades para poder passar para as pessoas. Muitas vezes, pessoas que ainda não são nem meus clientes, mas que eu estou tendo a oportunidade de cativar eles e mostrar para eles o nosso potencial nessa época. Por quê? O que acontece com um contador que só gera guia? Ele não se dedica a estudar. Gente, eu sei que parece, não, a gente sabe que é realidade. A realidade hoje é que muitas vezes esse contador, eu vou chamar de contador fiscal, que é o que só gera a guia e encaminha para o cliente dele, ele deixa muito a desejar. Então, vocês não têm, se tiver alguém formando, assim, observe ao seu redor. Tem um vasto mercado para vocês trabalharem, de uma necessidade imensa dessas pequenas e médias empresas de compreender um pouco melhor o que o contador pode fazer por elas. Então, o que acontece? Nesse período de pandemia, tem sido uma oportunidade para ganhar esses clientes, tem sido uma oportunidade para prospectar. Tem dias que às vezes eu não estou nem no escritório, estou conversando com alguém e falo, olha, agora eu estou começando, estou trabalhando para mim e comento algo. A pessoa, nossa, por favor, então me explica, porque eu já cansei de perguntar ao meu contador, ele nem está me atendendo, eu precisava alterar tal dado. Você sabe se isso é verdade? Então as pessoas, elas estão sedentas por alguém que traduz para elas. Principalmente no meu caso, eu estou falando das que eu tenho contato para um padrão de cidade aí de até 50 mil habitantes, mas eu digo para vocês assim, eu trabalho com um modelo que eu posso atender pessoas de outras cidades, você pode atender pessoas de vários lugares, mas a gente tem um mercado para trabalhar próximo da gente que você muitas vezes não enxerga e que vocês vão ter riquíssimas oportunidades de crescer trabalhando com esse público. Aproveitem esse período da pandemia para aprender. Eu estou puxando um pouco para a parte tributária, que é uma parte que eu gosto, mas a parte da folha tem sido um grande desafio, porque agora, nesse período de pandemia, todo dia sai uma MP nova, sai uma novidade de legislação, e esse meu conselho para vocês é isso. Aproveitem esse período da pandemia para estudar a carência do que o mercado está tendo, tá bom? Na minha perspectiva, para mim, a pandemia está sendo, é bem desafiador e tal, mas eu estou tendo um crescimento pessoal e profissional enorme, sabe? Tanto que eu decidi empreender na pandemia, tem cerca de 2 meses que eu abri a minha franquia, e também vou falar um pouco da minha contabilidade, da franqueadora, está em crescimento. Nós estamos conseguindo captar cliente, porque hoje em dia todo mundo está tendo informação, né? Então, tendo a informação, eles buscam por serviços melhores. Então, eu vou na captação de clientes, então eu já ofereço um serviço que eles nunca tiveram oportunidade. Então, se eles já tivessem esse serviço lá atrás, talvez já estavam passando na pandemia mais tranquilo, né? Ou então, nem existindo mais empresas, né? Diversos infelizmente, vão quebrar, né? Porque eu acho que a crise não chegou ainda, né? A gente está nessa bagunça, tá todo mundo sem saber, mas as coisas não chegaram ainda. E, infelizmente, o cenário talvez não vai ser muito bom. Tomara que seja tranquilo para a gente, mas a gente vai viver a crise daqui para frente. Mas eu decidi empreender na crise porque eu acho que as crises são as viradas de jogo, sabe? As cartas na mão de outras pessoas. Então, eu vou nós todos vamos passar por perrengue, vai ser muito aprendizado, mas quando voltar ao mercado, quem se preparou na crise já vai estar bem tranquilo lá na frente. Então, daqui 2 anos que a água baixar, que o mar abaixar, a gente já está preparado, e no plano do mercado você está preparado. Então, vou esperar para não mudar quando tiver todo mundo já preparado.
Então, eu acho que nos piores cenários que você tem que se mudar, né? E quando você estiver no cenário favorável, você está pronto. Então, eu decidi por isso. Então, para mim, está sendo tranquilo. A pandemia, a minha ideia era essa. E é a questão, né, que o Leroy falou, hoje, no digital, todo mundo está. Então, a minha ideia foi levar o serviço para a internet. Então, no meu Instagram, eu consigo divulgar meu trabalho. Então, comecei tem pouco tempo. E sem brincadeira, eu esperava um retorno de apoio dos meus amigos, de tudo, mas não esperavam um retorno rápido de cliente. Então, tipo assim, igual eu estava comentando com a Marina, a cada postagem que eu fazia, eu tinha um retorno de um possível cliente, pelo menos um contato, né? De perguntando sobre, querendo conhecer mais. Então, foi bem interessante, sabe? Então, tipo assim, eu fiz 3 postagens lá, tive 4 possíveis clientes conversando comigo. Então, tipo, hoje você tem que estar onde que as questões são favoráveis para você. E se você não tiver se renovando, você infelizmente vai estar fora do mercado mesmo. Bom, Então, pode só falar, para Samir. complementar, na verdade, acho que a Marina e o Thales explicaram muito bem a questão da crise. Eu queria dar uma dica para vocês, a questão que o Thales falou, que a crise ainda não chegou. Realmente, o segundo ITR agora, ele vai apresentar nas demonstrações financeiras. Eu diria que o principal impacto da pandemia vai vir agora nas demonstrações, e sugerir para vocês pegarem uma empresa grande, tem várias aí, e vocês verem, acompanhar a demonstração financeira delas de dezembro, do primeiro TRI e do segundo TRI, que vai sair agora, né? Que sai em torno de agosto, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sai já mais ou menos 15 de agosto. E ver, analisar além da demonstração financeira, que é o nosso trabalho da auditoria mesmo, analisar o real impacto da crise, que realmente, gente, é muito triste falar isso, mas as empresas estão sofrendo muito com o impacto. A auditoria também está tendo que se reinventar, por mais que sejam empresas, né, já consolidadas, com clientes consolidados. A gente, por exemplo, o cliente que eu fico full time é a CEMIG, né, a empresa de energia elétrica, e ela teve que se adaptar ao home office, porque a Ernest, a auditoria em si, ela é adaptada, na verdade, assim, ela é adaptada, mas a gente não tem o costume de trabalhar de home office. Então, todos os nossos softwares, todos os nossos acessos, a gente consegue fazer em qualquer lugar do mundo, mas a gente não tem o costume de trabalhar de home office. E com essa pandemia, houve até uma certa resistência da nossa sócia específica da CEMIG, porque ela estava com medo também, né? Para você ver, ela tem 30 anos de experiência e estava com medo do home office, por mais que ela saiba que a equipe dela é experiente, né? Não é o nosso primeiro ano no cliente, e nós somos adaptados, né? Nós temos todas as ferramentas possíveis para o home office. Ela ainda assim ficou com medo, né? Claro que chegou um momento que ela não teve muito o que fazer, teve que adaptar o home office. E o mais incrível foi que a CEMIG, que é um prédio gigante, milhões de funcionários, e eles, assim, em questão de semanas, né, se adaptaram ao home office. Então, foi aí que a gente viu mesmo, nossa, realmente a crise vai vir muito forte. Então, o primeiro TRI ainda nem foi tanto, começou mais, né, finalzinho de maio aí. Então, a gente começou a ver que os clientes já estão provisionando a famosa PCLD, né? Então, eles já começaram a mudar a estratégia de como se provisiona, principalmente, né, vamos falar da PCLD, que é, né, o ativo de terceiros, né, que você tem a receber. Então, mudou a estratégia e o segundo TRI vai ser pior ainda, né? Acredito que para todas as empresas. Então é isso, eu sugiro que vocês acompanhem, peguem uma empresa grande, pode ser até mesmo a CEMIG aí como dica,
e vocês vejam o resultado dela em dezembro, no primeiro TRI e no segundo, para vocês terem uma noção do que realmente está sendo a crise econômica. Isso aí, gente. Isso é interessante essa fala da Samira aí, desse impacto. A gente fez um trabalhinho aí pro Congresso USP, e aí a gente analisou as teleconferências saiu hoje, tá, inclusive, dos bancos. E só os bancos, que é um mercado que geralmente tem um efeito, mas assim, o efeito dele monetariamente é grande, mas o lucro dele continua sendo muito grande comparado com os outros setores. E o PSLD que eles registraram, pelo menos o Bradesco e o Banco Itaú, foi gigante. Isso só no primeiro trimestre que teve, né? Então, o que eles falavam na teleconferência esperando chegar, vai ser maior ainda. Então, dá para analisar também. Bem, temos mais duas perguntas aqui, gente. O João Adelino pergunta para o Thales: como está sendo a aceitação de novo formato no escritório contábil na sua cidade? Acho que você já até comentou um pouco disso, né, na sua fala anterior. Mas se você quiser comentar. Assim, eu falei um pouco, né? Para os clientes são bem vistos, né? Então, um novo formato de contabilidade, então são bem vistos. Tive uma questão só com o escritório aqui, que parece que ficou um pouco incomodado e tal. Tipo, quando o meu cliente quis mudar de escritório, quis saber qual que era o contador, qual a nova contabilidade, porque eu acho que, igual eu tinha falado, né, eles estão acostumados, então tá no mundinho deles, e nunca esperam, né, que alguém vai chegar para trocar, para tirar algum cliente. Mas é como eu falei também, né, eu não entrei para roubar cliente de nenhum escritório, de nenhum lugar, mas eu vim para apresentar a contabilidade. E se eles não conseguirem apresentar ou levar um serviço de qualidade para o cliente, infelizmente o cliente vai querer uma informação melhor. Então, eu acho que uma contabilidade dessa, igual a Avers, vem para um cenário que não existe, é uma oportunidade dos contadores que estão aqui se qualificarem, né? E não só ficar reclamando que tem outra pessoa que está roubando cliente deles. Mas é basicamente isso mesmo. Para os clientes são muito bem vistos, obviamente. E para os contadores, que eu acho que tem que ter uma visão mais para o futuro, deveria ser bem vista também, né? E não ficar parado no tempo. Tá. O Marco Túlio fez uma pergunta aqui para a Samira também. O que a contabilidade pode ajudar para a leitura das demonstrações para o investimento na bolsa? Aliás, como, né? Como a contabilidade pode ajudar na leitura das demonstrações e depois aí nos investimentos na bolsa? Tá, Marco Túlio, não entendi se você quer investir na bolsa, mas basicamente a contabilidade a auditoria, tá? A Amanda até perguntou aí, né, se a matéria de auditoria é suficiente para passar no processo, mas, gente, a auditoria em si, na verdade, a matéria de auditoria explica o que é o princípio, né, que a gente nada mais, a gente valida as informações financeiras. Então, tudo que você aprende na contabilidade, receita, contas a receber, custo, DRE, balanço patrimonial, tudo é auditoria, porque a gente valida todas as informações. Óbvio que a gente não consegue validar 100%, né? Então, a auditoria trabalha com amostragens. Mas a contabilidade é a base da auditoria. Não consegue auditar se você não saber débito e crédito, não consegue auditar se você não sabe o que é uma DRE, não consegue auditar se você não sabe o que é uma demonstração financeira, o que é um valor justo. Então, o que a contabilidade pode auditar para leituras e demonstrações? Tudo. Se você não tem contabilidade, você não audita. E investir na bolsa, eu não entendi essa pergunta. Não sei se você quer investir na bolsa ou como as empresas fazem para investir na bolsa. Não entendi. Eu acho que ele queria saber mais como ele faz para investir na bolsa, a partir do conhecimento de contabilidade. Então, quando você investe na bolsa, existem vários tipos de investimentos, né? Tem aquele day trade que você investe e tira no mesmo dia. Então, assim, a contabilidade,
ela é para aqueles investidores que pensam a longo prazo, tá? Não é aqueles investidores que, igual agora está tendo muito, né? Como a Bolsa do Brasil, né, tá caindo, chegou até 60 mil pontos. Então, muita gente entrou na Bolsa, pegou ações baratas e tá tirando agora que teoricamente se recompôs um pouco, né? E agora tá caindo de novo por conta do resultado do segundo TR que vai vir. Então, assim, esses investidores, esses investimentos são basicamente o day trade que a gente fala e swing trade. Então, são aqueles investimentos que você aplica quando as ações estão baratas, mas você sabe que a empresa vai se recuperar pelo histórico dela. Então, não tem muito a ver com contabilidade, tá? Não que você não tenha que saber, mas aqueles investimentos a longo prazo, sim, você precisa, para você... O que é investir numa empresa a longo prazo? É você virar sócio dela, né? Então, você tem que conhecer a sua empresa, você tem que conhecer qual que é o operacional, o que ela tem de custo, quais são as dívidas, empréstimos, se ela tem projetos para a sua receita aumentar, como é o contas a receber, a liquidação do contas a receber. Então, assim, você tem que conhecer a empresa que você é sócio. E como que você conhece a empresa que você é sócio? Além da demonstração financeira. Então, nada mais é que a contabilidade. Acho que deu para entender um pouco, né? Bom, a Dora postou aqui do lado que ela queria complementar a fala do Thales sobre aquela pergunta, como está sendo a aceitação desse novo formato de escritório contábil. Dora? Então, é uma novidade, né? E com relação a Thales, você falar assim, roubar cliente, né? Esta dificuldade todos nós temos quando entramos no mercado. Eu tive esse problema também, né? Mas a gente lida bem, aprendendo a lidar bem com a situação, né? E não ficar reclamando, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais como que é esse trabalho seu, assim, dessa franquia. Porque a Marina está com o escritório, né, Marina? Ela abriu o escritório, né? Eu estou super feliz, viu? Muito feliz. E o Thales está com essa franquia. E como que é essa franquia? Como funciona? Então, a franquia contábil chegou no Brasil mais ou menos há uns 7 anos. Só que ela foi crescendo agora de 3 anos para trás, e são poucas empresas franqueadoras nesse ramo. Eu posso falar que são umas 10 no máximo que tem. E a minha, que eu sou franqueado, é a de Belo Horizonte, que chama Versa. Nos Estados Unidos já tem muito tempo, já tem há mais tempo que existe a franquia contábil, e tem franqueadora lá que tem mais de 5 mil escritórios contábeis espalhados. O que é a ideia? A ideia da franquia contábil é a parte operacional ficar com a franqueadora e o contador dar o suporte consultivo. Então, você fica livre da parte operacional e dá aquele suporte para o seu cliente e vai atrás e faz a prospecção ativa do cliente. Então, o contador fica na função dele de dar aquele suporte, fazer uma leitura para o cliente, ficar ali no dia a dia com o cliente, e não ficar preocupado com a parte operacional. Então, a ideia deles é expandir, quanto mais por cidades, e fica mais fácil também de fazer essa contabilidade, né? Vamos supor aqui, igual a VES, que tem alguns clientes como a Subway, a Chili Beans. Então, a Chili Beans na Paraíba, lá tem uma contabilidade da AVES. Então, vai ser a mesma empresa de contabilidade que a AVES da empresa de BH, entendeu? Então, eles vão expandir, a tendência é expandir por todas as cidades, e como já vem com um modelo de gestão pronto, com a contabilidade feita na franqueadora, né? Então, é mais fácil de você pegar as informações. Então, é essa a ideia, é o contador ser o contador consultivo, ficar próximo ao cliente. Tá, então, você que capta os clientes. Sim, sim. Ah, tá, então entendido. Então, por isso que tem essa questão aí do roubar cliente, né? A maneira de dizer, ou seja, você está sendo um novo concorrente na cidade de você.
Sim, não é? sim. Roubar, assim, que eu falo, tipo assim, eu ofereço um novo serviço e tem agora uma comparação, entendeu? De serviço, de um meio contábil, de consultivo, que vários clientes não tinham o conhecimento. Então, é basicamente isso mesmo. Mas realmente, não só você, Thales, mas a Marina também, que está nessa área, né? O mercado é carente, sim. E eu entrei no mercado na mesma proposta que vocês entraram aí, com a novidade de estar trabalhando com o cliente, não simplesmente fazer guias, né? É isso? Confeccionar as guias de impostos. Então, parabéns para vocês e tem que ter paciência. Essa demanda aí, realmente, os clientes, os seus novos clientes, que você não vai estar roubando, mas você vai estar, né, adquirindo de forma legal, bacana, porque o seu trabalho dá mais visibilidade do que realmente é a contabilidade, do que o cliente precisa, né? Então, é só ter paciência e depois no mercado é assim mesmo. Parabéns para vocês, né? Obrigado. Obrigada pela explicação, tá? Bom, gente, mais perguntas por aí? O professor Leroy, semana passada, ele fez uma pergunta bem interessante para os 3 alunos. Eu ia até pedir para ele repetir agora, se ele lembra. Rapaz, eu não vou lembrar, não. Não lembro mesmo. Você fez a primeira pergunta que eu achei bem interessante, né, professor? Você perguntou assim, como que o curso de Ciências Contábeis da UFV-CRP, né, ele orientou ou de que forma o curso contribuiu para a formação de vocês e para a escolha da profissão de vocês, né? E foi uma pergunta que ele fez muito interessante semana passada, então, até, se ele quiser comentar essa questão, eu acho que é bom retomar ela aqui novamente hoje. Agora eu lembrei. Eu queria saber a curiosidade sobre como ser aluno especificamente da UFV-CRP, se isso fez alguma diferença na vida, na carreira, você foi identificado, ou não sei, algum caso, aí os meninos até contaram casos e tal, mas assim, tem também voltado, obviamente, para os meninos que estão vendo, que muitos, às vezes, nesse momento, não estão estimulados, principalmente na época de pandemia, tem muitos que estão pensando em desistir de curso, a gente sabe desses relatos, e vendo relatos de profissionais que passaram pelo CRP, como vocês, e com sucesso, isso acaba que ajuda a pessoa a voltar, né? E ver que tem uma esperança, existe uma luz no fim do túnel. Então, assim, se a UFV-CRP, ser aluno da UFV-CRP, ter passado pelo CRP, de alguma maneira, modificou a vida de vocês profissional hoje em dia. Obrigado, professor. Posso? Vai falar? Meninas. Pode falar primeiro. Pode falar? Pode. Vai lá, Marina. Vai lá. Bom, Leroy, para mim, assim, a UFV fez toda a diferença. Procurando uma forma bem ética, assim, bem delicada para falar, eu convivi com pessoas que formaram em outras faculdades e percebi que realmente você estudar em uma universidade federal é um diferencial muito grande, porque lá ou você se dedica ou você se dedica. E na nossa faculdade é assim, né? Não tem isso de que se você pagar uma mensalidade, você vai passar de ano. Se eu fizer assim, eu vou passar de semestre. Não tem. Outra coisa importantíssima, a questão de que uma matéria trava a outra. Então, o que acontece? Se eu não me dedico na primeira, eu não vou travar meu curso e não vou para frente. Então, tudo isso obriga o aluno a entrar no ritmo, ou então faz um processo seletivo natural e exclui essa pessoa, ela mesma, como se diz, né, já viu que não dá conta daquilo ali e ela não vai dar conta do curso. Então, nesse sentido, a UFV me ensinou a ser muito, assim, determinada. Eu trabalhei os meus 3 anos, o 4º ano eu dediquei só para a faculdade, e vi que essa disciplina, esse modo da UFV hoje, essa questão de manter mesmo os bloqueios das matérias, a forma como os professores trabalham com a gente. Eu lembro que o Wagner tinha uma forma muito bacana de estimular a gente, né? Você, Leroy,
a questão de trazer um conteúdo que te deixa, assim, encantada e que você quer entender mais sobre aquilo. Então, tudo isso fez muita diferença, porque, para mim, né? Porque você chega, quando você vai atuar, você traz com você um tanto de medo, um tanto de receio. E quando você senta para conversar com pessoas, às vezes, de outras faculdades, você percebe que muitas vezes elas têm uma defasagem maior ainda. Porque quando a gente está dentro da faculdade, às vezes você não está dando valor, você critica algum regulamento, alguma forma de lidar. Ah, mas por que com tanto trabalho? Por que o professor está me cobrando tanto? E, de repente, você descobre que esse é o maior diferencial. E quando você chega, eu fiquei impressionada de ver, assim, às vezes, conversar com pessoas que não sabiam o que é CPC. E eu lembro que desde o primeiro período o Wagner comentava com a gente sobre isso, o Leroy comentou com a gente sobre isso. Então, é um diferencial imenso, gente. Estudar numa faculdade diferenciada igual a nossa dá muito orgulho. É verdade, concordo com a Marina. Acho que não tem nem muito o que falar de tecnicamente, pelo que ela já, né, falou. Eu acho muito importante também a gente destacar o nosso network, né? Porque além de você aproveitar as matérias, aproveitar o ensinamento dos professores, se você não tiver um network bom, qualquer pequena oportunidade de uma indicação ou lá na Ernest, por exemplo, acontece muito isso. Se eles verem que a pessoa que está como trainee ou se candidatando é de alguma faculdade, que eles sabem de um profissional mais experiente e eles perguntam se conhece, se indica, né, se é confiável. Então, assim, eu falo por mim, se eu conhecer um aluno e eu saber que ele não se comprometia na faculdade, eu não consigo ajudar. Então, assim, eu não indico. Então, além de você aproveitar, né, sugar ao máximo o professores como o Leroy, né, o Wagner, a Dora. Então, além disso, a gente pensar no network, porque network é tudo. Então, assim, é pensar no futuro mesmo. Se você não foi um bom aluno, possivelmente o bom aluno vai conseguir um emprego e se tiver oportunidade, ele não vai te indicar. Então, assim, vai muito além da sala de aula, né? Então, fica a dica aí, tá? Porque se eu conhecer algum aluno aí e tiver a oportunidade da Ernest me perguntar, eu vou lembrar, tá? Como a Marina e a Samira falaram, né? A UFV tem um nome gigantesco, né? Então, quando eu fui fazer meu estágio, foi um ponto muito observado por eles, né? Da faculdade que eu vinha. Então, é bem legal o nome que você leva da UFV. Você já está uns 10 passos à frente que diversas faculdades. E essa questão do network também, aí no Rio Paranaíba é bem melhor de se fazer, né? Você tem uma proximidade com os seus professores, com os seus alunos. A gente vê, poxa, a faculdade é muito pequena e tal, não tem oportunidades, mas eu acho que é aí que a gente tem grandes oportunidades, sim, que você tem esse contato, o professor te conhece, não só pelo nome da sua matrícula, mas te conhece pelo nome. Olha a oportunidade que nós estamos tendo hoje, né, dos professores nos chamar para participar de uma questão dessa. Eu acredito por ser uma proximidade dessa da UFV-CRP. É uma faculdade que está em crescimento. Agora que eu saí, voltei recentemente lá na cidade, cresceu mais ainda, e a tendência é ficar maior. Mas a UFV tem um nome muito grande para o currículo de vocês, e a contabilidade está em todas as áreas. Então, é bem importante fazer esse network com diversos cursos, com diversas áreas, e ter essa proximidade também com o professor. Beleza, gente. Acho que legal ouvir vocês novamente para essa questão. Eu acho que é uma questão que a gente tem que colocar ela como fixa nas próximas vezes, que é interessante, que cada um tem um elo, uma ponta a destacar da contribuição para a formação deles da UFV-CRP.
não somente do curso de Ciências Contábeis, que é isso que é o mais legal. Tem só mais uma pergunta aqui do Marcos, depois eu quero fazer uma perguntinha para vocês, né? Ele pergunta, acho que diretamente para a Samira aí, né? Quanto ao tempo médio aí você ficaria numa empresa de auditoria? Ficaria 5 anos, depois você iria sair? Como é que funciona isso? Só para a gente fechar essa etapa. Olha, Marcos, depende muito de diversas coisas. Depende da sua disposição, depende do cliente que você está, depende do seu plano a curto e longo prazo. 5 anos você chegaria a sênior 3, né? Sênior de 3 anos de experiência como sênior. Depende, assim, eu não consigo te falar se é o prazo certo, não, porque na auditoria, o que a auditoria vende? Uma coisa muito importante, a auditoria, gente, ela não vende salário. Ninguém na auditoria é rico, como as pessoas pensam. Ela te vende plano de carreira. Então, em uma empresa privada, você, talvez, né, não vamos generalizar, mas talvez você aprenderia em 5 anos o que a gente aprende em 2. Depende do cliente que você está auditando. Então, depende, por exemplo, o cliente que eu fico, ele é extremamente pesado, a rotina é extremamente desgastante. Então, talvez a equipe que trabalha na CEMIG, talvez ela não queira ficar 5 anos, porque a experiência que ela teve é muito mais pesada do que um cliente mais tranquilo, né? Ou de que um cliente que viaje muito. Então, tem gente que ama viajar. Então, assim, não tem um prazo certo, tá? O que eu posso te falar é isso, que a auditoria, ela te vende plano de carreira, ela não vai te vender salário. Qualquer sócio que te entrevistar, ele vai te falar isso, ele vai te perguntar se você sabe o que é auditoria, qual que é o seu intuito na auditoria, se você está disposto a trabalhar muito, a fazer hora extra, a viagens, e que você não vai, que eles não vão te vender salário, eles vão te vender um plano de carreira. Então, assim, a gente tem gerentes lá que tem a minha idade, eu tenho 27 anos, a minha gerente, uma das minhas gerentes, ela tem 28, e a outra tem a minha idade. Então, assim, por quê? Nesses casos, a maioria dos casos foram porque fizeram o processo de trainee juntamente com a faculdade, né? Então, eu, por exemplo, eu preferi formar e depois ter outras ocupações, né? Então, assim, eu não posso te falar o prazo, tá? Eu tenho um planejamento que pode ser que ano que vem eu já mude, ou pode ser que amanhã mesmo eu mude de ideia. Então, assim, você tem que ter um plano, claro, a longo prazo, mas depende muito da realidade do cliente que você está auditando, tá? E das condições que você trabalha. Tem uma questão aqui do Isaías, que ele faz direto para a Marina, né? Marina, hoje com o escritório, como você lida com as informações na prática? Por exemplo, você precisa ver se uma empresa deve ou não pagar determinado imposto, tipo COFINS, aonde você recorre a essa fonte? Isaías, então, você vai ter acesso a muitas ferramentas, né? Você já até pode ter durante a faculdade, são ferramentas pagas para você fazer esse estudo, são páginas especializadas em consultoria para você, e muitas vezes você tem consultas específicas para aquele ramo de atividade. Então, você não vai estar sozinho, né? Aí, o que eu faço quando eu preciso? Eu busco, eu pergunto, eu abro um chamado sobre isso, eu analiso as legislações que eles têm, porque eles conseguem fazer uma junção disso, né? Depois, se você quiser, eu te indico aqui algumas páginas para vocês procurarem depois, né? Tem outros de cursos. E o que eu faço? Sempre eles me encaminham qualquer material para estudo ou qualquer resposta dessa forma, eu busco, dentro daquilo ali, eles me encaminham a legislação, eu vou lá, abro ela, estudo dentro dela para saber se ela tem vigor ainda. Porque o mais importante é você compreender que você vai ter, né, às vezes alguma parceria ou algum tipo de página de consultoria, mas que você vai precisar ir lá no pé, lá na raiz da legislação, saber se aquilo está em vigor ainda, tá bom? Nunca esqueça disso.
Contador é estudar sempre, sempre. Vocês lembram que a Bianca falou que às vezes chega lá, não dá tempo de olhar um CPC, é muito corrido, então estude antes. Vai sair uma novidade, vai sair um novo CPC. Ah, tá para sair uma nova legislação, já não, começa a se informar, saiba em resumo o que quer dizer, esteja a par, tá bom? Vou indicar para vocês aqui a página. Bom, gente, aqui até a Amanda pergunta ali se ela podia contactar vocês. Acho que até a Samira colocou ali, acho que seria interessante vocês colocarem o LinkedIn de vocês aqui no chat, ou disponibilizar se vocês tiverem interesse, ou algum meio de contato para os alunos conversarem com vocês, se vocês estiverem disponíveis também. Já para a gente ir caminhando para o final, eu queria pedir para vocês deixarem, sei lá, uma dica, né, para quem está aí no início do curso, para o cara que está no final do curso, o cara que está durante o nosso curso aí. Então, já que vocês passaram por essa trajetória, estão no mercado, qual dica que vocês dariam para os estudantes? Wagner, posso só te interromper? Pode, claro. Já interromper? Parece que tem a pergunta do Rui Tales aí, da demanda do serviço público. Acho que essa aí passou. Passou, não vi. A demanda de um formando. Essa, inclusive, eu gostaria de responder, se os convidados me derem licença, se for possível. O Rui Tales pergunta da demanda de um formado em contabilidade do serviço público é grande de maneira geral ou atualmente está saturada? Por exemplo, o Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal e Estadual. A gente teve na semana passada, então, por isso que eu quis solicitar a participação, a Bárbara participou na semana passada, e a Bárbara, ela trabalha na Prefeitura de Rio Paranaíba, e ela compartilhou algumas experiências sobre serviço público. Então, até vou fazer o merchan de uma vez, no nosso canal do YouTube tem disponível esse vídeo, caso queiram dar uma consultada lá, a Bárbara compartilha as experiências dela no serviço público. Mas, respondendo brevemente ao Rui Tales, existe uma demanda muito grande de um contador no serviço público, inclusive existe uma defasagem mais de conhecimento do que de profissionais. Porque no serviço público, a gente imagina que a gente tem 5.700 cidades, cada uma com uma Câmara e uma Prefeitura. Só em municípios, a gente tem mais de 10 mil vagas de contadores, uma Câmara e uma Prefeitura. Fora que tem a vaga de controlador interno, fora que tem a vaga de auditor das prefeituras e das câmaras. E os contadores não estão muito preparados para isso. Nós que estamos numa faculdade de excelência, como os meninos falaram, a gente tem uma disciplina de contabilidade pública. Então, assim, geralmente o contador que está na prefeitura, ele geralmente não sabe muito o que ele está fazendo. Isso é um fato. Não é uma crítica, isso é corriqueiro, tem pesquisa já que comprova isso. Então, quem faz as contabilidades são as próprias assessorias das prefeituras, as câmaras e até os governos estaduais contratam assessorias e acaba que elas ficam responsáveis por fazer a contabilidade. Então, a gente tem aí, eu já falei, 5 profissionais que o contador pode atuar no âmbito público. Então, não só, só lá para abrir a visão um pouco mais, Rui Tales, em questão dos concursos. Existe a questão do concurso, como você falou, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, que são visados, mas em cada ente público precisa de várias pessoas que a contabilidade traria um conhecimento para ajudar nisso. Então, não está saturado. Pelo contrário, está faltando gente com conhecimento, com potencial. Está faltando muito, na verdade. Então, assim, é uma carreira importante se investir e é uma bandeira que eu sempre levanto. Os meninos que me conhecem veem isso sempre. Eu sempre levanto isso porque realmente nossos governantes, em questão de prefeitura, estão gastando muito dinheiro com assessoria porque os contadores não sabem fazer o serviço de contabilidade pública. É triste a gente falar isso, mas nossos colegas não estão sabendo fazer e não é culpa deles. A culpa é até um pouco nossa, porque a gente está na grade curricular que a gente não coloca a contabilidade pública na grade curricular direito. Coloca lá no finalzinho, para a pessoa que já está trabalhando, a pessoa já não quer saber mais daquilo, ela já decidiu o que ela vai fazer da carreira, e ela faz a matéria para passar. Então, assim, é uma questão que a gente discute porque são recursos públicos que estão sendo gastos a mais do que poderia ser economizado para destinar para outras coisas. E melhorar a infraestrutura dos nossos eu não falo municípios porque são, em geral, que tem mais problemas, tá? Mas, sim, Thales, com uma resposta desse tamanho, não está saturado. É uma coisa interessante de se investir. Desculpa me delongar, eu não sou convidado.
Não, perfeito, perfeito, professor Leroy, perfeito, perfeito, perfeito. Desculpa, passou a pergunta, eu não vi, e acho que você foi bem claro na sua colocação. E mais interessante, a reflexão que você faz sobre a alocação da disciplina e ao longo do curso, a ausência que a gente dá para ela, né, para um conteúdo que é tão importante. E aí a gente tem exemplos de alunos que foram para esse caminho, não só a Bárbara, tem outros também, né. A Iriuma também trabalha na prefeitura de Rio Paranaíba, enfim. Bom, gente, então já para a gente ir caminhando aí, que a gente já passou de 1h30 de reunião, eu gostaria só de pedir para vocês darem uma dica assim, para os alunos que estão nos ouvindo ou que vão assistir o vídeo no YouTube depois, né? Que vocês dessem uma dica. O que vocês dariam de dica para esses alunos que estão aí estudando no campus de Rio Paranaíba? Vou começar aqui só para dar continuidade ao que eu já tinha falado, né? Eu acho que a principal, eu vi muitas perguntas questionando o que é auditoria, o que a contabilidade ajuda na auditoria, se uma matéria é suficiente para ter o conhecimento. Então, é o que eu falei, eu sugiro que vocês vejam na prática o que é a auditoria, mas não é a auditoria, é a contabilidade. Então, veja DF, demonstração financeira. Então, meus gerentes todos cobram muito isso da gente, porque nenhum trainee entra, a maioria, né, na verdade, não é nenhum, mas a maioria entra sem noção nenhuma do que é uma demonstração financeira, qual que é o propósito daquilo, né? Então, assim, é muito contagioso, né? Porque quando você entra, você não entende muito. Então, os gerentes vão te cobrando, e aí você começa a cobrar também, depois que você que você tem o costume de olhar as demonstrações financeiras e entender por que você está auditando aquelas demonstrações. Então, aí você começa a cobrar, e aí eu vejo muito isso, que a maioria dos trainees que entram, eles não têm essa maldade ainda, né, de ver, porque assim, o trabalho da auditoria, o trabalho final é o relatório que está lá na bolsa, né, que está no site das relações com investidores, se não me engano é a área do site das empresas que você consegue ver. Então, assim, a minha sugestão é isso, para você ver o seu estudo, ele vai estar ali naquelas demonstrações financeiras, tá? Então, minha dica fica aí para vocês verem o que realmente é contabilidade. É aquela ali, gente, é aquele relatório ali, tudo que vocês auditam, tudo que vocês aprendem de DRE, tudo, ele vai estar ali no relatório. Marina? Bom, o que eu posso dar de conselho para vocês? Aproveitem cada minuto na faculdade. Não estudem só o que o professor passou na sala. Não estude só para passar. Porque eu fiz a minha faculdade muito corrida. Igual eu falei para vocês, eu trabalhei. Mas nesse tempo todo eu provei apenas uma matéria. Então posso falar para vocês que não existe desculpa. Dá tempo sim. Eu fazia tudo em horário de almoço, à noite, sabe? E tinha uma vida social. Então, a minha dica para vocês, se dediquem. Poxa, seus pais estão aí abrindo mão, às vezes, de uma vida com mais conforto para te manter lá. Valorize a sua família, valorize as pessoas que estão te ajudando lá, as pessoas que moram com você, a família que você está construindo, né? O foco aí é estudar, o foco aí é você construir uma carreira e você tem tempo para fazer tudo isso e ter a sua vida social. Segundo ponto, gente, não precisa se afobar muito. De início no meu curso, achei que eu queria algo e foi se transformando e Deus foi me direcionando e as minhas práticas eu fui parar em um caminho diferente. Então, descubra a sua personalidade. Parece um pouco estranho isso que eu estou falando, mas é verdade. Por quê? Eu estou ouvindo as meninas falando e eu até mandei um elogio lá no chat, comentando que eu acho incrível o que a Samira e a Bianca falou, mas eu sou uma pessoa que cria raízes. Então, eu percebi isso quando eu fraturei o joelho e voltei para a minha cidade. Como estar perto da minha família me deixou bem. Então, descubra se você é uma pessoa que tem essa flexibilidade. Fala, olha, eu consigo estar bem mesmo viajando para o Maranhão 2 vezes por ano. Viajando, se for necessário, sabe, tá a cada 15 dias num lugar diferente.
Não, eu já quero um serviço, trabalhar com algo mais sólido, uma coisa mais rotineira. Ou então, não, eu quero trabalhar com uma coisa mais consultiva, igual é o caso meu e do Thales também, porque meu caso hoje é voltado também para a contabilidade, que traz consultoria. Então, é vocês se descobrirem no decorrer do curso. Não faz ele correndo, não, tá bom? Se você não está compreendendo a sua matéria, uma coisa que eu fazia em casa, principalmente no início do curso, que eu tinha dificuldade para entender, eu achava, meu Deus, como que eu vou fazer? É muita matéria. Então, eu pegava os pontos que a professora tinha falado e fazia alguns resumos em casa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês fazendo essa base. Dá uma estudada, gente. Não muda os papéis, não. Entendeu? Dá para ter todas as coisas no período que vocês estiverem aí. E vocês fazendo essa base da faculdade sólida, vocês conseguindo ter um equilíbrio entre a faculdade e a vida social, porque também não vou, né, eu sei que é uma coisa que vocês acham fundamental quando está aí, vocês vão sair lá na frente melhor, tá? Não investe os papéis, viu, gente? Primeiro a faculdade, ok? E é isso, viu? Que Deus abençoe muito vocês. A minha dica que eu dou, eu acredito muito em planejamento, sabe? Como a Marina falou muito, tem horário para tudo, mas vocês têm que se planejar, porque aqui fora o planejamento é tudo. Porque se você for atrapalhado, não dá para o trem rolar. Não adianta estudar um dia antes da prova, estuda 24 horas, vai para a prova cansada. Então, tipo assim, faz ao contrário. Estuda antes, vai se planejando, você tem um calendário ali, e que lá na hora vai fluir. Você grava o exercício, chega lá na prova lá, o professor dá de trás para frente e não consegue fazer, porque você não entendeu. Tem a vida social, sair muito aí, pode sair de quinta assado, né, tá bom? Tô zoando, mas dá pra ir em muitas festas, porque aí as festas são muito boas, e eu acho que é um ponto importante, sabe? Que é nessas festas, aqui também vai ter, e é lá que vocês fazem os contatos. Então, eu sempre busquei participar de questões extra-classe para fazer o máximo de network possível. E eu saí com muita amizade daí, e eu busquei muito, muito mesmo extra-classe. Participava de tudo que eu tinha possível para me participar, eu fui. Nem que seja um mês, porque eu não gostei, saia fora. Mas a universidade te dá muita oportunidade para participar de diversas coisas. Empresa júnior, participa das empresas júnior, já vai começar a prática aí, é bem bacana. O conjunto, né, o trabalho em conjunto também de contador, tem hora que a classe contábil é muito desunida, então nós temos que mudar essa questão também, e na empresa júnior você já começa a unir a contabilidade. Igual eu falei antes, né, a contabilidade está em todas as áreas. Então não fica só com o povo do seu curso, vai com outros cursos, vai fazendo amizade, então você vai vendo outras áreas, porque no futuro você vai ter que fazer a contabilidade de uma empresa, de um restaurante, ou de um químico, então é bem importante essa questão de contato. Então, faça a faculdade direitinho, né, mas se planeja e faça o máximo de network possível, que tem muito crescimento. Aproveitem para sair aí de quinta a domingo, porque na auditoria não pode não, tá? Primeiro que você não aguenta, tá? Ninguém aguenta. Quem dera, eu não tenho esse pique mais não. E aproveita mesmo, tá? Porque depois que você começa a trabalhar, você não... Falo por mim, eu não aguento mais esse batidão de faculdade, não. Nossa Senhora. Tem tempo para tudo. Aproveita. Hoje eu já acordo os domingos, 8 horas da manhã, quem diria? Pois é. Bom, gente, é muito bom ouvir vocês. Eu gostaria só de ressaltar alguns pontos das falas de vocês três, e eu acho que também foi próximo do que os outros três falaram na primeira edição, na semana passada. A primeira coisa é que todos vocês tocaram uma parte importante, que é a experimentação, né, durante o curso de graduação. Então, a Marina, por exemplo, achou que iria se encontrar na pesquisa, mas quando ela foi trabalhar, né, foi para o campo, ela viu que aquilo ali aperfeiçoava ela muito mais.
A Samira, né, ela trabalhou na coordenação, ela trabalhou ali na empresa Júnior, e aí uma palestra num evento no EGEAP, que a gente convida pessoas, né? Então, uma palestra que ela assistiu no EGEAP despertou ela interesse para auditoria. Então, ela foi buscar a auditoria, né? E aí o Thales, ele fez esses processos de experimentações na empresa Júnior, na comissão de formatura, na outra comissão que ele falou agora que eu já não me lembro, mas foi se encontrando. E semana passada aconteceu a mesma coisa, os meninos testaram várias coisas durante a graduação. Então, é o estágio que é obrigatório, mas você pode fazer pesquisa, você pode fazer extensão, você tem empresa júnior que vai ter um processo de dinâmica, vai ter entrevista, né? Você vai estar dentro, vai arrecadar, buscar novas empresas, vai desenvolver um projeto dentro da empresa júnior. Então, assim, são caminhos que a UFV, CRP, te proporciona, né? Então, esse processo que você está dentro da graduação, acho que é enriquecedor você experimentar ou testar, e aí você vai ter um autoconhecimento de saber onde você se adapta, né, e eu acho que isso também pode direcionar a sua aptidão, né. O outro ponto interessante que vocês colocam é o fato de todas as profissões, todas, elas têm que buscar informação. Então, o curso em si, ele vai te dar todas as respostas? Não. O curso de contábeis, a gente tem aí 4 anos e meio para te apresentar as áreas de atuação, parte delas, né? Só que essa constante adaptação do contador, ela vai ser necessária. Então, assim, você vai ter que se buscar informação e você não vai ter o professor Wagner, o professor Leroy, o professor Edson, a professora Maria Auxiliadora, né? Então, esses professores vão sair do papel deles e os novos professores vão ser vocês que vão buscar o autoconhecimento e o network, né? Então, o Thales está sempre ali trocando ideia com a Marina, eu acho que a Samira também deve trocar ideia com a Bianca, ou trocar ideia com outra pessoa que ela tem uma certa confiança, que são essas pessoas que você conhece na graduação ou ao longo da sua vida, que vão te assessorando nesse outro caminho que você vai construindo. Então, o network também é importante para isso, né? E até a questão de construir o network, né? Eu acho que a própria estrutura da UFV, ela te dá essa chance no sentido do professor deslocar para o pavilhão de aulas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma turma que é de contábeis, está misturado com administração, que às vezes está misturado com engenharia de produção. Então, essa interseção entre os cursos, ela promove esse network, né? Então, eu acho que isso, assim, é muito diferente da UFPR, onde eu fiz doutorado, né? Tem um departamento, o professor fica ali, o aluno só fica ali, você não conhece outras áreas. Então, essa estrutura da UFV, acho que ela te dá essa possibilidade também. E o mais legal é que vocês trouxeram modelos de negócios diferentes, né? Então, o Thales agora traz uma questão de franquia na área contábil, a Marina traz essa questão aí do novo modelo de escritório digital de contabilidade, né? Então, a Samira traz a auditoria que a gente conhece, mas não conhece tanto a fundo, né? A gente não tem essa proximidade por estar um pouco longe de Belo Horizonte, então, de um centro maior, né, vamos dizer assim. Então, esses novos modelos de negócio vão inserir também para a gente, eu acho que os alunos que ouviram, eles podem utilizar isso como um fator de propulsão, pensar no futuro ou de planejamento, ou quem sabe levar isso para outros estudantes, que eu acho que isso foi um achado aqui, que eu não esperava esse tipo de contribuição. E principalmente uma coisa que o Thales falou que eu achei super interessante, marketing contábil, né? Tá aí uma coisa que eu acho que a gente tem que adaptar e talvez até inserir, né, como uma disciplina no curso. Herói, vamos pensar numa disciplina optativa. Dora, vamos dividir uma disciplina aí, a gente faz aí, cada um dá 20 horas, e a gente fecha, que eu achei super interessante essa colocação. Tópicos especiais. Tópicos especiais. Professora Dora, professor Leroy, se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer essa rica contribuição de cada um, né, na sua fala, no seu dizer, né, e, mais uma vez, professor Wagner, obrigada pela oportunidade, pela iniciativa, o professor Leroy está aí com a gente, obrigada a todos. Só gratidão a vocês, meus ex-alunos, principalmente o Thales. Thales, você está sendo uma revelação para mim, né? Muito bom, adorei te ver aqui, muito bom.
Obrigada a todos. Obrigado. Professor Leroy, quer falar alguma coisa? Minha internet caiu aqui, aí eu perdi Congelou. o fio da meada aí. Congelou, não, eu também só tenho a agradecer a todos. Foi, como semana passada, foi muito legal. Eu imaginava que seria bom, mas assim, superou muito minhas expectativas. O Gustavo está acompanhando a gente até agora, obrigado também. Gustavo participou na semana passada, contribuiu muito. A área acadêmica, quem quiser ver semana passada também está lá no canal do YouTube. E agora, além disso, eu achei que não seria tão diferente, e foi muito diferente, foram experiências diversas e muito legal. Obrigado a todos por ter compartilhado essas experiências suas até agora, já tem quase 2 horas já, e obrigado a todos que estão aí também ouvindo, espero eu não, né? Esperamos que essa proposta contribua de alguma forma para alguém aí. Os nossos direcionamentos de carreira, como todos viram aí, foram por situações tão, às vezes, inesperadas, né, como o Vai falou da Samira aí, um evento que você fala, era isso é legal. Enfim, a Marina, eu sempre imaginei a Marina dando aula, a Marina, eu sempre imaginei ela professora, e a Marina tá aí tocando no escritório, e o Thales, eu acho que eu já imaginava que ele seria mais ou menos dessa forma, alguma coisa assim, empreendedora. O Thales tem até a cara da administração mesmo. Né, Thales? Então, essa parte é a gente mesmo, eu sou péssimo nessas coisas, então, assim, seria muito interessante mesmo compartilhar esse conhecimento aí do empreendedorismo contábil, é o nosso futuro, né? Enfim, a Samira, eu já tenho um tempão já que, desde que eu entrei no curso, a gente já ouve falar da Samira e sempre ouvindo falar bem, né, do sucesso dela. Temos muitos conhecidos em comum, da minha época de curso, depois meus alunos do FV, eu vejo fotos às vezes da Samira, tem lá gente que foi meu colega no FV, meu veterano no FV, a Samira e meus alunos do FV Paranaíba. Então, assim, o FV ali tem sempre. Enfim, agradeço a todos, foi muito, muito interessante a experiência de vocês, e esperamos que essas lives nossas durem mais um pouco, e esperamos que vocês acompanhem também, vocês compartilharem as experiências, participem das próximas também. Obrigado. Bom, gente, então, queria agradecer a Samira, ao Thales, a Marina e a Bianca, né, que participou também aqui com a gente. Então, gente, fica meu muito obrigado por aceitarem o convite, disponibilizar o tempo de vocês para participar com a gente. E, assim, nessa semana o professor Leroy vai organizar direitinho um videozinho, a gente vai colocar lá no canal. Se o professor Leroy já quiser mandar no chat ali de novo, só para a gente não se perder, porque tem um canal e depois isso vai ficar registrado lá pra gente. Então, outros alunos que não tiveram oportunidade de assistir vão ter esse acesso também, ok? Então, gente, muito obrigado, e a gente se vê aí nas redes sociais, e quem sabe a gente se encontra um dia em Rio Paranaíba novamente, para algum momento de confraternização, ok? Agora tem a comissão lá dos ex-alunos, velho. Aí, a gente pode se encontrar numa 20 anos de Campus Rio Paranaíba, 50 anos de Campus Rio Paranaíba, a gente volta lá ancião. Então, gente, boa noite, obrigado, até mais. Até mais. Então, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Alô, moçada. Tchau, pessoal.